Ele nasceu para atender às exigências extremas das Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos. Foi criado para infiltrar e extrair tropas em locais onde helicópteros maiores não conseguem operar. É compacto, silencioso e extremamente manobrável. Consegue voar baixo e pousar em ruas estreitas, telhados e clareiras mínimas, colocando equipes prontas para desembarcar em segundos. E, na versão armada, leva metralhadoras e foguetes para atacar e dar apoio imediato sob fogo inimigo. Este é o HMH-6 Little Bird. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a enxergar os helicópteros de forma diferente. Até então, essas aeronaves eram vistas como experimentais, limitadas e pouco confiáveis. Mas o conflito mostrou algo importante. A capacidade de decolar e pousar verticalmente podia resolver problemas que nenhum avião convencional conseguia enfrentar. Ainda durante a guerra, o Sikorsky R-4 entrou em serviço e foi usado de forma limitada em missões de resgate, reconhecimento e infiltração no Sudeste Asiático entre 1944 e 1945. Ele não era rápido nem potente, mas provou que o conceito funcionava. Quando a guerra acabou, o desenvolvimento de aeronaves de asa rotativa acelerou. Nos anos seguintes, os helicópteros passaram a ocupar um espaço cada vez mais relevante, tanto no meio civil quanto no militar. Esse processo ganhou força de verdade durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Foi ali que o Exército dos Estados Unidos empregou helicópteros em larga escala pela primeira vez. Durante 3 anos de conflito, eles foram usados para transporte rápido de tropas, suprimentos, evacuação médica e resgate em áreas onde veículos terrestres simplesmente não chegavam. Essa experiência deixou lições claras. O Exército percebeu que os helicópteros eram extremamente versáteis, mas também identificou limitações importantes. A maioria dos modelos em serviço eram lentos e pouco adequados para missões táticas. Faltava uma aeronave leve, ágil e barata, capaz de voar baixo, operar em áreas restritas e cumprir múltiplas funções sem exigir uma estrutura logística complexa. Foi a partir dessa necessidade que, no fim dos anos 50, o Exército dos Estados Unidos lançou um documento que deu origem ao programa Light Observation Helicopter, conhecido pela sigla LOH. O objetivo era desenvolver um helicóptero leve, multifuncional, capaz de atuar em observação, evacuação de feridos, transporte de pessoal, escolta leve e até missões de ataque, se necessário. Tudo isso em uma plataforma compacta, econômica e simples de manter. No total, 12 empresas apresentaram propostas, mas apenas 3 foram selecionadas para a fase de protótipos. A Bell apresentou o YOH-4A, mas durante a avaliação, por deficiências de desempenho e custo, ele foi retirado do programa. Assim, a disputa seguiu com 2 concorrentes, a Fairchild com o YOH-5A e a Hughes com o YOH-6A. Desde os testes iniciais, o protótipo da Hughes demonstrou características promissoras. Era pequeno, leve, rápido para sua categoria e surpreendentemente resistente. Tinha apenas 7 metros de comprimento, 8 metros de diâmetro do rotor principal e 2,5 metros de altura. O peso máximo de decolagem era de 1.225 quilos. E, mesmo sendo um helicóptero leve, conseguia levar aproximadamente 460 quilos de carga útil. O motor escolhido foi o Allison T63A5A, com cerca de 320 cavalos de potência, o que o permitia atingir uma velocidade máxima de 240 km por hora e um alcance máximo em torno de 650 km, valores elevados para um helicóptero leve da época e que reforçavam seu perfil ágil e multifuncional. O primeiro voo
Ocorreu em 27 de fevereiro de 1963. A partir daí, a aeronave passou por uma série intensa de avaliações. E em maio de 1965, o Exército dos Estados Unidos anunciou oficialmente a vitória da Hughes. O contrato inicial previa a produção de 714 unidades. Mas a decisão não foi isenta de controvérsias. O fator decisivo para a escolha do OH-6 foi o custo. Ele havia sido cotado em aproximadamente $19.860 por célula, enquanto o projeto da Fairchild ultrapassava os $29.000. Pouco depois, veio à tona que a Hughes havia subcotado deliberadamente seu projeto para vencer a concorrência. A empresa absorveu prejuízos significativos nos primeiros lotes de produção, apostando que o aumento do volume de encomendas compensaria as perdas no longo prazo. Oficialmente chamado de OH-6 Cayuse, ele começaria sua trajetória operacional exatamente quando os Estados Unidos se preparavam para um dos conflitos mais desafiadores de sua história: a Guerra do Vietnã. Inicialmente, ele foi empregado em missões de observação, evacuação médica e apoio direto às tropas em solo. Mas rapidamente seu uso evoluiu. O exército percebeu que aquele helicóptero pequeno e ágil podia fazer algo que nenhum outro conseguia com a mesma eficiência. Foi assim que ele passou a operar nas chamadas missões Hunter-Killer, ou caça e caçador. Nessas formações, ele voava à frente, em baixa altitude. Seu papel era localizar forças inimigas escondidas, observar movimentações suspeitas e, quando necessário, marcar alvos. Logo atrás, vinham helicópteros de ataque AH-1 Cobra, prontos para entrar em ação assim que o inimigo abrisse fogo. O método era simples, mas extremamente perigoso. O OH-6 se aproximava deliberadamente de áreas suspeitas, pairava por alguns segundos e, muitas vezes, lançava uma granada de fumaça ou explosiva para forçar uma reação. Quando tiros partiam da selva, a posição inimiga era revelada. Ele então se afastava em alta velocidade e o AH-1 avançava para neutralizar o alvo com foguetes e canhões. Mas essas missões cobraram um preço muito alto. Das 1.419 unidades enviadas ao Vietnã, 842 foram perdidas, a maioria por fogo inimigo vindo do solo. Mesmo assim, o OH-6 continuou sendo usado intensamente até o fim do conflito. Tamanha era sua utilidade. No final da década de 60, enquanto o OH-6 ainda operava intensamente no Vietnã, o exército lançou uma nova competição para um helicóptero leve de observação. Esse processo resultaria na seleção do Bell OH-58. Com isso, a produção do OH-6 foi encerrada, totalizando cerca de 1.434 unidades fabricadas. Mesmo assim, ele continuou em serviço até o fim da guerra, quando foi gradualmente retirado de serviço. Mas sua história não terminou ali. Um novo capítulo começou em 1980, após o fracasso da Operação Eagle Claw, a tentativa americana de resgatar reféns no Irã. A missão expôs a falta de uma aeronave leve, silenciosa e dedicada a operações especiais. Como resposta direta a isso, no início da década de 80, o Exército criou uma unidade chamada Força Tarefa 160, que mais tarde se tornaria o 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. Seus integrantes ficariam conhecidos como Night Stalkers, um nome que refletia exatamente sua filosofia de operação: voar baixo, no escuro, silenciosamente e com extrema precisão. Desde o início, esse regimento foi estruturado para operar diferentes classes de helicópteros, cada um adaptado a um tipo específico de missão. Para transporte pesado, a escolha recaiu sobre o CH-47 Chinook, que mais tarde daria origem ao MH-47. Para missões médias, o UH-60 Black Hawk evoluiria para o MH-60, mas ainda faltava algo essencial. Havia um vazio operacional.
As forças especiais precisavam de uma aeronave capaz de infiltrar pequenos grupos, pousar em telhados, ruas estreitas ou áreas confinadas, extrair equipes sob fogo e fornecer apoio imediato. Para esse papel, um helicóptero grande demais seria um problema. Foi nesse contexto que o conceito do Little Bird começou a tomar forma. A base escolhida foi o MD-500E, um derivado do OH-6 produzido após a Hughes ser adquirida pela McDonnell Douglas. A célula compacta, já comprovadamente ágil, serviu como ponto de partida ideal. A partir dela, ele foi moldado como uma aeronave focada exclusivamente em operações especiais. O resultado foi um helicóptero com design simples, funcional e sem excessos. O cockpit em formato de bolha foi feito para oferecer uma excelente visibilidade para os dois tripulantes. Nas laterais, bancos externos foram colocados para transportar operadores totalmente equipados, sentados para fora da fuselagem, prontos para desembarcar em segundos. E, mesmo com essas adaptações, a base técnica continuava muito próxima do OH-6. As dimensões e o conceito estrutural eram praticamente os mesmos, mas o conjunto foi sendo refinado para o perfil de operações especiais. No início dos anos 80, surgiram oficialmente duas variantes principais. A primeira foi o MH-6, voltado para transporte leve e assalto. A segunda foi o AH-6, dedicado a ataque e apoio direto, utilizando a mesma plataforma básica, mas com capacidade de armamento pesado para seu tamanho. Mesmo com uma potência modesta em comparação com helicópteros maiores, o conjunto leve e bem equilibrado garante uma manobrabilidade excepcional. Outro ponto decisivo é sua flexibilidade. Ele pode operar de dia ou à noite, em áreas urbanas ou rurais e em qualquer condição climática. Não depende de grandes infraestruturas e pode ser rapidamente configurado para diferentes tipos de missão. Seu primeiro grande teste ocorreu em 1983, durante a invasão de Granada, na Operação Urgent Fury. Eles foram utilizados em missões de ataque e apoio direto, voando em ambientes urbanos densos e sob risco de fogo antiaéreo. Nessas missões, ficou claro que o helicóptero tinha limitações, especialmente diante de defesas concentradas, mas também demonstrou algo essencial. Ele podia colocar tropas exatamente onde era necessário. Em 1989, durante a Operação Just Cause, no Panamá, ele desempenhou um papel muito mais intenso. Os AH-6 forneceram apoio de fogo direto em áreas urbanas, enquanto os MH-6 realizavam inserções rápidas de forças especiais em múltiplos pontos da cidade do Panamá. Nos anos seguintes, ele estaria presente em um dos episódios mais conhecidos da história recente, a Batalha de Mogadíscio, em 1993, na Somália. Durante a operação, os MH-6 foram usados para inserir as forças de assalto diretamente nos telhados próximos ao alvo, enquanto os AH-6 orbitavam fornecendo cobertura armada. Nessas missões, o tamanho reduzido do helicóptero foi decisivo. Ele conseguia voar entre prédios, pairar em espaços extremamente limitados e reagir rapidamente a ameaças emergentes. Mesmo sob fogo intenso, os pilotos exploravam ao máximo a agilidade da aeronave para escapar e reposicionar. A partir do final dos anos 90, e principalmente após os ataques de 11 de setembro de 2001, ele entrou em uma nova fase de sua carreira. Marcou uma presença constante nas operações no Afeganistão e no Iraque, dois ambientes onde suas características eram especialmente valiosas. Grande parte de seu sucesso nessas operações vinha do seu armamento. Apesar do tamanho compacto, o AH-6 pode carregar um conjunto impressionante de armas. A configuração mais comum inclui 2 metralhadoras rotativas e lançadores de foguetes de 70 mm, oferecendo uma combinação de supressão intensa e ataque pontual. Além disso, ele pode ser configurado com outras armas, dependendo da missão. Entre elas estão metralhadoras de maior calibre,
lançadores de granadas automáticos, foguetes guiados e até mísseis anticarro. Essa modularidade permite adaptá-lo rapidamente às necessidades do terreno e da ameaça. Outro fator importante é o emprego integrado com as tropas transportadas. Os operadores sentados nos bancos laterais do MH-6 desembarcam em segundos, muitas vezes sem que o helicóptero precise pousar completamente. Em extrações de emergência, esse mesmo processo permite retirar equipes sob fogo inimigo em tempo mínimo. Com o passar das décadas, o Little Bird passou por várias atualizações para permanecer relevante. Uma das mais significativas ocorreu em 2008, quando versões modernizadas receberam um novo conjunto de rotores, com rotor principal de 6 pás e rotor de cauda de 4 pás. Isso reduziu vibração, aumentou a eficiência e melhorou a estabilidade em voo estacionário. A aviônica também foi profundamente atualizada. Sistemas analógicos deram lugar a telas digitais compatíveis com óculos de visão noturna, sistemas modernos de navegação e mapas digitais. As comunicações passaram a ser totalmente integradas às redes de comando das forças especiais, permitindo coordenação em tempo real com unidades terrestres e aéreas. Outro avanço importante foi o aumento da potência. As versões mais recentes receberam motores significativamente mais fortes, elevando a capacidade de carga, o desempenho em ambientes quentes e elevados e a margem de segurança durante manobras evasivas. Essas melhorias culminaram nas variantes mais modernas, conhecidas como AH-6M e MH-6M. Apesar de a célula básica ter origem em um projeto dos anos 60, o conjunto atual é profundamente diferente em termos de capacidades. Ao mesmo tempo, começaram a surgir debates sobre o seu futuro. Alguns programas do Exército dos Estados Unidos prometem substituí-lo por plataformas mais modernas. No entanto, existe um problema evidente. Até agora, nenhuma proposta oferece uma aeronave tão pequena, ágil e simples quanto o Little Bird. Para as operações especiais, isso é um fator crítico. A capacidade de operar em espaços mínimos, com resposta imediata e logística simplificada, continua sendo insubstituível. Por isso, mesmo com discussões sobre sua aposentadoria, ele permanece em serviço. E assim, há mais de 40 anos depois de sua introdução, ele continua voando, cumprindo missões que poucas aeronaves são capazes de executar, e consolidando seu lugar como uma verdadeira lenda das operações especiais. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.